Olá! Hoje o Conexões traz um debate sobre o cenário político brasileiro, já que 2014 é ano eleitoral. Mas antes disso, você acompanha outras matérias. O Programa de Estudantes Convênio, conhecido como PEC-G, desenvolve uma atividade de cooperação prioritariamente com países em desenvolvimento. Os elementos que hoje fazem com que o preço dos bens e serviços cobrados no Brasil seja elevado é principalmente em relação dos tributos. Quase todas as civilizações antigas já praticavam algum tipo de equilibrismo sobre linhas, cordas ou cabos. Mas o slackline, como é conhecido hoje, iniciou-se em meados dos anos 80, nos campos de escalada do Vale de Yosemite, nos Estados Unidos. Para começar o programa de hoje, vamos falar sobre educação. Quem estuda na Universidade Federal de Goiás, com certeza já viu vários estudantes vindos de outros países. Eles vêm por meio de intercâmbios. E um dos principais é o PEC-G, que você fica conhecendo agora. O Programa de Estudantes Convênio, conhecido como PEC-G, desenvolve uma atividade de cooperação prioritariamente com países em desenvolvimento. O objetivo é proporcionar a formação de recursos humanos a países com os quais o Brasil mantém acordos educacionais a realizarem estudos universitários aqui no país. O coordenador do programa, Laurence Gonzaga, explica como o PEC-G funciona e fala das dificuldades enfrentadas pelos alunos no período de adaptação. Dificuldade da língua, de acostumar com a cultura brasileira, né, ou da própria cidade de que ele vai estar, né, alocado. As universidades brasileiras têm um convênio, né, com os países que fazem parte desse acordo, que permite que os estudantes desses países que o Brasil tem acordo educacional e cultural possam fazer toda a graduação na Universidade Federal de Goiás e outras universidades. O estudante de Publicidade e Propaganda, Abdul Muxinjeca, veio de Angola e disse estar gostando muito da experiência que tem vivenciado aqui no Brasil. Adaptei-me muito bem aqui, graças a Deus. Já vou fazendo contatos pessoais nesse sentido. Mesmo que talvez tenha que sair do PEC-G, talvez eu vá fazer mesmo o mestrado, porque quero bastante. Se puder, até o doutorado eu vou. Existem aí alguns acordos, algumas cláusulas, que é como, por exemplo, o limite da graduação. Isso incomoda qualquer um que venha por esse convênio. De resto, é preciso maior diálogo com os países. O programa PEC-G tem oferecido a oportunidade para estudantes de outros países ingressarem em cursos de graduação aqui no Brasil. Esse processo oferece ao estudante estrangeiro um leque maior para sua carreira profissional, além da experiência vivida durante o intercâmbio. Saturnina da Costa veio de Guiné-Bissau para cursar Ecologia e Análise Ambiental na UFG e afirmou gostar muito do ensino na Universidade Brasileira. Tem muita coisa boa, entendeu? Uma experiência sair fora do país, vir aqui, conhecer pessoas novas, né? Ter nova experiência. Muitas oportunidades aqui para quem sabe aproveitar. Em alguns casos, os estudantes PEC-G recebem uma bolsa de seu país de origem, mas além disso podem usufruir da Bolsa Mérito, ofertada para alunos com excelência acadêmica. Há também a Bolsa Promissais, que é um apoio financeiro no valor de um salário mínimo para os intercambistas que participam do programa. Mudando um pouco de assunto, vamos falar sobre economia. No Conexão Financeira de hoje, você aprende como são calculados os juros de bens e serviços. Aí depende do seguinte, se você está adquirindo esse produto através de financiamento bancário ou se você está adquirindo esse produto em cima sem financiamento, tá bom? A diferença principal vai ser essa aí. Se for adquirido através do financiamento bancário, tá? Logicamente naquele custo está embutida a taxa de serviço cobrada pelo banco, tá? E tem outro componente também que agora tem sendo muito assim tratado pelos meios de comunicação, que é a questão dos tributos também. Então, um dos elementos que hoje faz com que o preço dos bens e serviços cobrados no Brasil seja elevado é principalmente em relação dos tributos. Quer dizer, o governo ele cobra muito tributo, a carga tributária nossa é elevada, e isso, logicamente, vai ser incorporado ao preço do bem a serviço, fazendo com que ele chegue caro ao consumidor. Um exemplo é a questão aí do automóvel, né? Então, o automóvel hoje, praticamente, nós temos quase que 50% do preço do automóvel, ele é tributo. Quer dizer, então o custo, se compararmos o preço de um automóvel fabricado no Brasil ou comercializado no Brasil,
ou com preço do automóvel comercializado aqui na Argentina, por exemplo, que está mais próximo da gente, então nós vemos que o preço do nosso automóvel é mais caro do que aquele na própria Argentina, o preço que é disponibilizado para a sociedade, para a aquisição então desse bem. Tá? Então, realmente hoje um dos elementos que mais contribui para o preço é realmente a questão da carga tributária. Ainda hoje você confere mais um debate no Conexões. E o tema desta vez é o cenário político para as eleições de 2014. E no próximo bloco você assiste a mais uma matéria produzida dentro do quadro Conexão Universitária. Conexões já está de volta e você confere agora mais uma matéria do quadro Conexão Universitária. E hoje o tema é uma atividade física que tem crescido muito entre os jovens goianos, o slackline. Dos chineses aos gregos, dos egípcios aos indianos, quase todas as civilizações antigas já praticavam algum tipo de equilibrismo sobre linhas, cordas ou cabos. Mas o slackline, como é conhecido hoje, iniciou-se em meados dos anos 80, nos campos de escalada do Vale de Yosemite, nos Estados Unidos. Humberto Freitas, precursor do esporte em Goiânia, fala um pouco mais sobre o assunto. Começamos a praticar ali no Lago das Rosas e assim, teve uma aceitação muito grande, muitas pessoas, né, que já tem assim uma disponibilidade maior para esse tipo de coisa, que gosta de esporte e tudo, né, começaram a praticar e hoje a gente tem aí várias pessoas que praticam o esporte, que tem uma qualidade muito boa. Goiás já está já fomos campeões tem vários campeonatos, né, e a gente já conseguiu o primeiro lugar em uns 3 ou 4 campeonatos aí. O estudante Matheus Barros, que pratica e dá aulas de slackline, conta um pouco mais como o esporte surgiu na vida dele. Pratico slackline há 1 ano e meio, mais ou menos. Comecei de maio de 2012 e nunca mais parei. Igual eu falei, eu me viciei pelo esporte, não conseguia parar de fazer mais. E comecei a juntar com o pessoal do zoológico que fazia, com o pessoal do Vaca Brava. A gente começou a treinar na Tamandaré também e se formou uma equipe que chama hoje Goislack, a gente chama Goislack. O slackline é um esporte onde se estende uma fita elástica entre 2 pontos fixos, que podem ser 2 árvores, permitindo ao praticante andar e fazer manobras, necessitando de agilidade e equilíbrio. O esporte possui muitos benefícios, tanto físicos quanto mentais. Fortalece todos os músculos do corpo, principalmente os das pernas e do abdômen, e também ajuda a desenvolver a paciência, o equilíbrio, consciência corporal e a concentração. Você que é estudante de comunicação social de uma universidade pública também pode enviar uma produção audiovisual para o Conexões e participar do quadro Conexão Universitária. O envio pode ser feito por meio da página da TV UFG, www.tvufg.org.br, na aba Apoio Cultural, Envio Online de Produções. Neste local você encontra as fichas de inscrição e autorização que devem ser preenchidas e enviadas por e-mail para jornalismo@tvufg.org.br. E agora você acompanha as melhores dicas de eventos culturais e acadêmicos que estão acontecendo na cidade de Goiânia. No sábado, no auditório Solon Amaral, na Assembleia Legislativa do Estado, terá o 2º encontro de blogueiros e ativistas digitais de Goiás. O evento visa discutir com a sociedade civil goiana a democratização da comunicação e o papel da internet no ativismo digital e na elaboração e divulgação de informações. No dia 10 de dezembro, o projeto Música no Campus apresenta Milton Nascimento e Lô Borges. Os shows acontecerão no Centro de Cultura e Eventos Professor Ricardo Freu Abu Faisal a partir das 8 horas da noite. Os ingressos já estão à venda e custam R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia. Que dia bonito pra gente
noite pro loop, que dia bonito pra ir lá no liceu. Dia bonito, eu sou um frito, fritos da terra, você e eu. Então, pessoal, esse final de semana vai acontecer um festival de bandas, de música, sábado no Liceu e domingo no Loop, que se chama Dia Bonito, que é o nome de uma das minhas músicas, que meus amigos se organizaram para poder ajudar no meu tratamento de saúde. Eu estou numa fase agora de recuperação, mas para continuar esse tratamento, uma porção de bandas, de artistas se reuniram e estão me deixando emocionado, assim, né? Uma atitude muito bonita, muito amorosa. É um festival em prol da vida, né? Simbolizando o amor das pessoas, a união das pessoas e tal. No próximo bloco, Conexões traz um debate sobre o cenário político para as eleições do próximo ano. Estarão aqui no estúdio para falar sobre isso os professores da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás, Pedro Célio e Pedro Mundim. Em 2014 é ano de eleições federais e estaduais. Os eleitores terão a oportunidade de escolher governadores, senadores, deputados e o presidente. Desde as últimas eleições federais, muita coisa ocorreu no cenário político nacional e estadual e deve interferir na escolha dos eleitores no ano que vem. Por isso, o Conexões de hoje vai debater o cenário político com os professores da Faculdade de Ciências Sociais da UFG. Professor Pedro Célio, muito obrigada pela presença novamente. Muito bem, Camila. Viemos aqui debater, né, com meu colega Pedro Mundim. Vamos lá. Bom, e também, como o professor já disse, professor Pedro Mundim, muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. Olá, Camila. Olá, telespectadores Conexões. Olá, Pedro Célio. Bom, mas antes de conferir esse debate, você assiste agora uma matéria falando um pouco mais sobre esse assunto. O ano de 2013 ficará marcado na história do Brasil. Desde o mês de junho, milhões de pessoas saíram às ruas em todo o país para protestar. No início, as manifestações tinham como principal causa o aumento das tarifas de transporte coletivo. Mas o movimento foi ampliado e várias reivindicações foram expostas. Dentre elas, a principal era o fim da corrupção. Em Goiás não foi diferente. Milhares de cidadãos tomaram as ruas na tentativa de mudar a realidade do país. É um sentimento de que algo está errado, né? Um sentimento de que a gente quer um Brasil melhor, que estamos sendo roubados. Bom, é emocionante ver que o povo está vindo para a rua para protestar contra o que está acontecendo hoje no Brasil. Finalmente o gigante acordou, né? Apesar de ter sido significativa para o Brasil, as manifestações podem não alterar muito o jogo político no ano que vem. Momento em que os brasileiros vão às urnas para escolher governadores, deputados, senadores e o presidente. A juventude hoje, que tem saído às ruas para lutar por direitos, não confia muito nas instituições, principalmente no Estado, nos partidos, nos sindicatos, ou seja, nos grupos, né, estabelecidos em geral. Então, para eles, a eleição é um jogo de cartas marcadas. E você tem elementos da realidade que evidenciam que, de fato, hoje a eleição no Brasil ela é problemática. Ela tem um perfil de mostrar para a população que é um elemento de democracia, mas tem se mostrado cada vez mais, na verdade, um elemento de dominação. Para o sociólogo, um dos possíveis reflexos da onda de manifestações pode ser o aumento dos votos nulos e abstenções. O voto nulo nessa eleição agora municipal já foi muito alto, não só em Goiânia, mas no Brasil inteiro. Pode ser uma maneira de manifestação. Você tem também bastante abstenções hoje, né, no cenário eleitoral, mas eu ainda acho que nós, a universidade, tem que ainda apostar na democracia eleitoral, porque é um mecanismo, é um elemento importante, não único, mas é um mecanismo importante de democracia. Para começar, professor, acho que é uma pergunta que todo mundo tem feito depois de junho deste ano. Quais são as influências, as interferências que as manifestações que ocorreram no país todo devem ter sobre as próximas eleições? De fato, esse ano nós tivemos os movimentos do primeiro semestre que chegaram ao mês de junho assim, com muita efervescência, muita força, e isso causou muito impacto no mundo político, principalmente, em toda a sociedade, mas
principalmente deixando recados e causando expectativas no mundo político. Eu tenho a impressão que o grande efeito, um efeito imediato, vai ser o cuidado dos partidos e dos candidatos na maneira de se apresentar, na maneira de falar sobre os problemas da população, nos modos de dimensionar as suas próprias promessas, né? Porque está em jogo muita coisa nesse instante no Brasil. A credibilidade das instituições é um fato, né? A natureza daquele sentimento de que vale a pena a democracia, né? Então, isso está em questão nesse instante. E eu acho que o debate político, especialmente durante as eleições, vai ficar muito atento a esse aspecto. Bom, professor, e para o senhor? Quais seriam as influências dessas manifestações? E haveria um lado que a gente pode dizer que saiu ganhando com essas manifestações, que pode ter aí um resultado mais positivo por causa desse movimento? Olha, na minha opinião, o lado que saiu ganhando foi o lado do eleitor. Porque, de uma certa forma, o que as manifestações criaram foi um aumento de vamos dizer assim, de uma demanda mais rigorosa por parte da prestação de contas dos governantes, né? Então, com isso, os partidos, como o Pedro Célio bem mencionou, vão estar um pouco mais atentos às demandas da população, talvez fazendo promessas menos, entre aspas, especulativas ou, como se diz, né, muito amplas, para atender, de fato, o eleitorado de maneira mais substantiva. Agora, se o impacto, por exemplo, na avaliação das instituições, na avaliação dos governantes, vai ser como foi no meio do ano, que realmente foi mais substantivo, eu não sei, tem que ver. Pode ser que surjam novas manifestações, mas aí, se o efeito vai ser o mesmo que ocorreu esse ano, também é um incógnito, né? Falta muito um pouquinho de tempo para a gente ter uma noção melhor de como é que o cenário vai se configurar. Bom, e a gente teve agora, no último feriado, no dia 15, a prisão de vários políticos por conta do mensalão, os políticos do PT. Isso pode ter uma grande influência na possível reeleição da presidenta Dilma? Na minha opinião, não, tá? Na minha opinião, o grande impacto que o mensalão teve foi entre 2005 e 2006. E se você pega os estudos que foram feitos sobre as eleições de 2002 e 2006, comparando os resultados, e que acabaram refletindo também em 2010, o que se percebe foi o seguinte: entre 2002 e 2006 teve uma reconfiguração muito grande do eleitorado petista, né? Então, se você pega o mapa brasileiro e tenta colorir, por exemplo, os municípios de acordo com a votação dos partidos, você vai perceber que em 2002 ele era bastante homogêneo em termos de distribuições de cor, né? Até engraçado isso, mas se você pega 2006 e 2010, você tem um Brasil, mais ou menos assim, do norte de Minas em diante, pegando o norte e nordeste, vermelho e abaixo azul, ou seja, indicando PT acima e oposição abaixo, e em 2010 essa mesma configuração. Eu acho que isso não muda agora em 2014. Tá? Então, se a gente for pegar realmente um grande impacto do mensalão, foi nesse período. E aí já tem 8 anos, mais ou menos, que o escândalo estourou, etc., que as coisas estão na mídia. Eu acho que não tem muito mais espaço para ter uma grande reconfiguração no comportamento do eleitor em relação a isso. E para você, professor, essa prisão, depois de tantos anos de envolvidos no mensalão, ela deve gerar alguma mudança política na visão dos eleitores também? Não propriamente uma mudança política, mas eu tenho a impressão que o reforço de uma tendência que vinha desde essa época, desde exatamente isso, por coincidência, em junho de 2005, né, que o mensalão foi denunciado, desde essa época, há um processo nesse campo da moralização do comportamento político, no aspecto da vigilância da população em relação à política, que desdobra-se em cobranças e em medidas efetivas, em alguns casos, né, no sentido da transparência. Então, a cobrança pela transparência, o reforço daquelas medidas relacionadas à lei de responsabilidade fiscal, o movimento que se chamou, num primeiro momento, de origem popular, né, fichas limpas. Em Goiás, aqui outro exemplo, né, o fenômeno que foi o senador Demóstenes Torres na eleição para o Senado e o nome que aquilo tudo que ele simbolizou em termos de moralização. Isso vem acontecendo e durante as eleições, isso ganha alguns rostos, isso se torna alguns slogans, né? Isso se converte em sínteses que tenta traduzir o sentimento popular. Nem sempre é da mesma maneira, nem sempre os resultados são os mesmos, né? Por quê? Porque em cada eleição, a conjuntura se modifica, outros fatores acontecem. Então eu creio que junto com essas manifestações populares, né, as ruas de junho, esse retorno do tema do mensalão,
né? E outras questões de âmbito judicial que vão acontecer ainda. Eu acho que essa condenação agora e a prisão vai fazer com que também o plano judicial seja mais acionado com relação a outros casos, né? A outras pendências. E isso tudo vai se associar aos fatores do plano, da estrutura político-partidária propriamente dito, né? Então a conjuntura está em aberto, embora com alguns sinais importantes, que do meu ponto de vista são, na maioria, positivos para a democracia brasileira. A gente falou um pouquinho da candidatura à reeleição da presidenta Dilma. Algumas pesquisas lançadas agora em outubro apontam que ela deve ser reeleita, que ainda não há um cenário que demonstre que ela possa perder essa próxima eleição. A senhora acredita nessa reeleição? Acredita que algo possa acontecer lá que possa interferir? A gente que trabalha com pesquisa e com acompanhamento de análise política, a nossa obrigação é sempre não tratar como definitivo os sinais de alguns momentos. Então, também nesse caso, né, nós estamos ainda muito longe das eleições, essa que é a verdade. Do ponto de vista da vida social, dos negócios do país, das famílias, dos trabalhadores, das escolas, das empresas, estamos longe. Agora, há um calendário que os políticos observam, né? Nós, os pesquisadores, os analistas de imprensa observam mais e vê que alguns momentos decisivos do calendário já começaram a acontecer, né? Então a mudança partidária já começou a acontecer. Agora o que os partidos estão dizendo é um aliado cobrando do outro sobre as datas de definição dos nomes que ainda não estão definidos. Aqui no plano regional isso acontece muito. No plano federal nem tanto, porque as estruturas que conseguem, né, se apresentar como possíveis candidaturas já estão mais ou menos definidas. Mas a vantagem da presidente Dilma nesse instante é verdadeira, é real, e aí a gente teria que associar isso a uma interpretação dos fatores que facilitam essa vantagem. Eu vejo nesse instante dois grandes sinalizadores. O primeiro ainda são resíduos, né, daquele enorme prestígio que o presidente Lula deixou e conseguiu transferir para a presidente Dilma. Então, isso é ligado ao desempenho da economia, por um lado. Agora, o desempenho já não é mais o mesmo, né? Então já começa a haver quedas em alguns índices, né? E, em segundo lugar, eu acho que há uma incompetência muito grande das oposições brasileiras, né? O PSDB não tem moral política do ponto de vista público para apresentar um projeto político. Porque tudo que ele critica como se fosse uma potencial alternativa de apresentar o contrário, né, é coisa que a população já rechaçou. Então ele tem essa dificuldade. Ele tem que resolver esse problema interno. É um problema de psicanálise que o PSDB vive nesse instante, né? E a alternativa um pouco à esquerda, eu acho que esse quadro também não está completamente configurado, que ele conseguiu já promover um passo inesperado, que foi a aproximação do governador Roberto Campos com a ex-ministra e ex-senadora Marina Silva. Então a temática que ela traz, a possibilidade de formular um projeto que ela traz, né, junto com aquilo que o governador Roberto Campos pode representar, isso ainda não está definido. É para você, professor. Eu concordo em grande medida com o que o Pedro falou. E, de fato, se você olhar uma pesquisa quase um ano antes da eleição, é meio que fazer futurologia e a gente aqui não faz isso, né? A gente está pensando em outras dimensões. E, de fato, a Dilma ela sai um pouco na frente dos demais candidatos, né? Agora, tem que ver, de fato, como é que o cenário no ano que vem vai se configurar. Pode ser que a economia perca um pouco da sua força e isso acaba impactando, de fato, na avaliação dela. Pode ser que, por exemplo, o Aécio, de fato, apesar do PSDB ter essa grande dificuldade de construir um discurso que chegue de maneira mais consistente à população, pode ser que essa tentativa que ele está fazendo desde agora, de começar a construir uma imagem, de se expor para a população, etc., gere algum fruto futuro no longo prazo, ou seja, ele consiga alavancar um pouco as intenções de voto que ele tem até hoje, que não são poucas, 16% um ano antes da eleição, ele começando a fazer esse movimento. Eu acho que, assim, olhar para esse número de maneira desdenhosa é um erro. Tem que olhar com atenção. E pode ser que esse movimento do Eduardo Campos com a Marina talvez não chegue a torná-los extremamente competitivos do ponto de vista eleitoral como uma terceira força que venha de fato competir com o PSDB e PT. Mas pode ser que enfraqueça a Dilma onde ela é mais forte, que é Nordeste.
E pode ser que, às vezes, eles gerem um segundo turno, ou consigam gerar um segundo turno, tirando votos de Dilma e do Aécio, que quando chegar no segundo turno pode ser ela pode encontrar um pouquinho mais de dificuldade do que ela encontrou em 2010 e o Lula encontrou em 2006. Então pode ser que a eleição seja, ela acabe se reelegendo, mas talvez seja uma eleição um pouquinho mais competitiva. E isso talvez para o eleitor é interessante, porque se é a eleição um pouco mais competitiva, ela vai ter que estar prestando um pouquinho mais de atenção a alguns eleitores que antes talvez estivessem na margem. Agora a diferença deve ter diminuído e, obviamente, um partido governar com essa pressão maior, pelo menos do meu ponto de vista, para a democracia é interessante, porque ela está pensando sempre numa reeleição futura, na verdade, numa reeleição, na continuidade do PT no poder, ou seja, vai querer fazer o sucessor. E ela, para isso, vai ter que fazer um bom governo. Então, se você pega o Lula em 2010, quando entregou o governo para ela, tinha 80% de aprovação, ela deve ter muito menos que isso, eu não sei os números exatos. 59, 60, quer dizer, mais ou menos. 20%, é muito. Então, pode ser, a tendência, pelo que eu estou vendo, de queda, a não ser que ela consiga reverter isso de maneira mais substantiva. Então, ela tendo um governo mais pressionado, talvez faça com que ela consiga gerir um governo melhor. Isso para a população é positivo. Ok. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e você continua acompanhando esse debate sobre o cenário político para 2014 no próximo bloco. Conexões de hoje debate sobre o cenário político brasileiro, já que 2014 é ano eleitoral. Estão falando com a gente sobre este assunto os professores da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, professor Pedro Célio e também professor Pedro Mundim. Professor, falando um pouquinho mais da Marina, que foi muito comentada nesses últimos meses pela tentativa de criação de um novo partido, pela entrada do PSB, as novas alianças que está fazendo. Como é que você percebe a Marina enquanto política? Ela é uma força que pode enfrentar a Dilma? Eu acho que eu vou remar um pouquinho contra a maré, e muito em função de um artigo que eu escrevi com a professora Silmara Teles da UFMG, sobre a eleição de 2010, e a gente teve em mãos duas pesquisas que foram feitas, 2 surveys eleitorais, um no início de setembro, tá, e um logo após o primeiro turno. E eram dados bastante interessantes que mostravam o seguinte: se você pegava comecinho de setembro, ou seja, faltando um mês para a eleição, onde é que estava a força da Marina? Estava no eleitorado evangélico, e ela tinha só 10% de intenções de voto. Entre essas duas pessoas, ou seja, nesse período de um mês, ela conseguiu mais 10% de intenções de voto, e aí uma coisa que emergiu de fato foi, por exemplo, eleitores que mais acessavam a internet para buscar informações sobre eleições, votando na Marina de uma forma mais consistente. Mas o que a gente tem que observar é o que aconteceu nesse período, assim, de substantivo do ponto de vista eleitoral, que fez um certo movimento de alguns eleitores que estavam meio que indecisos, não sabiam se votavam na oposição de maneira consistente ou não queriam votar na Dilma e migraram para a Marina. Justamente quando surge o Erenice Gate e o debate sobre o aborto, entre a Dilma e o Serra. Então esses eleitores que já estavam insatisfeitos com essas outras opções que estavam disponíveis, não tinham confiança substantiva para ficar com a Marina, de repente, com a emergência do Erenice Gate, aí traz de volta daquela questão do mensalão, da corrupção do PT, então começam a rechaçar um pouco a Dilma, e também viram aquele debate entre a Dilma e o Serra sobre o aborto, que foi um debate meio estranho, migraram para a Marina. Então a força, na nossa opinião, que a gente chega à conclusão, olha, a força da Marina em 2010, tinha o quê? O eleitorado evangélico, mas que não era substantivamente importante para ela conseguir, de fato, ser uma candidata competitiva, e mais uns 10% que ela conseguiu ganhar depois desses 2 eventos. Só que esses 2 eventos são eventos ad hoc, que a gente chama assim, naquela eleição especificamente eles foram importantes. Não tem nenhuma garantia de que em 2014 apareceria algo da mesma forma que levasse a Marina a ser uma candidata um pouquinho mais forte ou mais substantiva para conseguir concorrer à presidência, de fato ameaçar, por exemplo, a Dilma ou um outro candidato da oposição de maneira mais consistente. Tá? Então, eu sempre olho para a Marina e falo assim, olha, ela ganhou uma força, com essa eleição, com os 20% que ela teve em 2010, mas menos por conta dela e mais por causa de outros fatores que, quando emergiram, ela estava preparada para receber aqueles eleitores. Tá? Mas ela, assim, no longo prazo, eu não acho, assim, pessoalmente, eu acho que é uma boa política, defende plataformas com as quais eu concordo, mas do ponto de vista eleitoral, eu não sei, eu teria dúvida se ela seria de fato competitiva para ser uma candidata que ameaçaria os partidos que já estão lutando aí há mais tempo. E tem outro componente, na figura da Marina como política, é que ela aparece
como candidata a presidente da República, trazendo uma mensagem de renovação, e muito mais do que isso, de inovação mesmo, né? de purificação da política. Era uma dissidente do PT em função dos males, dos males petistas, que a opinião pública tomou conhecimento. Quer dizer, hoje ela não tem mais essa condição. Né? Ela não tem mais essa condição. E um outro fator ainda em relação à Marina, que eu também me leva a concordar, a duvidar dessa consistência eleitoral dela para 2014, o outro fator é que ela não tem estrutura partidária. Ela não tem, tentou e não conseguiu. E ela foi obrigada, né, a cair numa estrutura partidária que já tinha dono. Então ela é coadjuvante no atual campo de alianças dela, ela não é a figura principal. A expectativa principal ali é em torno do governador de Pernambuco. Né? Então esse campo da Marina, se ele se aproxima de algum outro campo político já definido, para uma eventual aliança, uma eventual coligação, a figura mais proeminente não é a da Marina, é a do atual governador. Bom, o professor Pedro falou um pouquinho a respeito dessa ligação da Marina com os evangélicos, com os eleitores evangélicos. Como é que o senhor percebe a bancada evangélica que tem crescido nos últimos anos, tem influenciado muito a política na decisão de alguns projetos, na aprovação de alguns projetos, toda essa polêmica envolvendo o Marco Feliciano? Como é que o senhor enxerga a ascensão dessa bancada evangélica e dos políticos evangélicos? Eu vejo isso de várias maneiras e revela muita... Eu acho que a primeira e mais forte, né, é uma tendência, vamos dizer assim, a modernização da sociedade brasileira, especialmente nas maiores cidades, ela acontece preservando muitas das perversões da formação social brasileira. Perversões ligadas à desigualdade social. E isso nas grandes cidades causa, né, comportamentos, tendências de associativismo, de vida coletiva, de ação social, muito não tão semelhantes aos modelos clássicos, né, do associativismo, das reivindicações urbanas, da força de pressão social. E quando isso, a desigualdade aprofunda, o Brasil fica mais rico e o povo fica mais pobre, então a população fica um pouco vendida. Ela não se vê representada nas instituições que ela ajudou a criar, votou a favor, defendeu, não se vê muito representada, o descrédito e muitas coisas, e passa para buscar soluções mágicas, sobrenaturais. Eu creio que uma boa parte da expansão do eleitorado evangélico está ligado a isso, né? As elites políticas criam ou configuram um tipo de discurso em que busca solução um pouco fora do mundo político e traz de novo essas soluções para uma forma política já sob a liderança de tipo religioso. Quer dizer, é uma mistura de política e religião que não contribui com a modernização mais democrática, né? ou que poderia combater de maneira melhor as desigualdades sociais. Eu creio assim, né? Então eu acho que a Marina ela é um produto desse tipo de liderança. Isso já apareceu pela esquerda com uma mulher, que foi a Benedita Silva, no Rio de Janeiro, né? E isso aparece eventualmente com outros discursos. Quando isso é ligado a dramas sociais mais profundos, por exemplo, os problemas da segurança pública, né? Então o político com discurso evangélico vinculado à segurança pública, isso dá um reforço de um moralismo conservador na política muito grande. Então, para mim, essa expansão evangélica traz essa matriz de tipo conservadora na sua origem, né? Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, não é tão grande assim, né, do ponto de vista percentual. Às vezes aparece, né, que há uma expansão evangélica, isso é verdade, né? Mas do ponto de vista político, isso não é exatamente igual como acontece nas periferias da cidade, nas maiores cidades. Não há uma correspondência direta em relação a isso, porque as pessoas compreendem bem que tem a sua vida no trabalho, na família, nas suas comunidades de bairro, né? Mas a opção política envolve tantos fatores, tantos ingredientes, tantos componentes, né? Em que os aspectos corporativos ou mais localizados de uma escolha acabam sendo temperados por muitas outros componentes. Concorda, professor? Concordo. E aí é uma coisa interessante, de fato essa expansão ela acontece, mas ela não é tão grande a ponto, por exemplo, de a gente achar que eventualmente um candidato vai conseguir se eleger para um cargo majoritário simplesmente porque ele defende uma bandeira religiosa.
né? Mas ao mesmo tempo tem um outro lado, entre aspas, para quem é mais liberal, que acaba sendo pernicioso, que é o quê? Existe essa expansão para cargos proporcionais, você vai conseguir começar a ter um pouco mais de força política, e isso vai gerar o quê? Vai gerar a necessidade de alguns dos partidos que estão no poder de fazer algum tipo de coalizão com essa bancada mais conservadora. E no que eles têm que fazer isso, eles têm que fazer concessões. E no que eles fazem concessões, eles provavelmente vão ter que adotar projetos ou políticas mais conservadoras ou evitar colocar em pauta certas questões mais liberais. Então, assim, isso fica no longo prazo, isso fica uma incógnita. E a questão religiosa, ela é um componente muito importante do comportamento eleitoral, porque se ela está presente na cabeça do eleitor, ela vai ter uma influência muito forte, às vezes mais do que todas as outras. Independente de avaliação retrospectiva, às vezes independente de coloração partidária. Tá? Então, a questão que a gente tem que olhar com atenção, o eleitorado evangélico e o crescimento dele, mesmo que não seja tão substantivo assim, é justamente esse ponto. Né, o quanto que eles talvez não impactem num nível mais amplo, mas às vezes nas questões das articulações políticas nas câmaras legislativas e na maneira como os governos que estão no poder vão estar colocando certas questões em pauta. Então, para um eleitorado às vezes mais liberal, vai incomodar um pouco. Imagine, desculpe, né, mas imagine que isso, sintetizando e estendendo, não é bom para a eleição majoritária, mas para a eleição proporcional, né, é bom. Agora, isso reforça bancadas corporativas. Né? Isso diminui, torna mais egoísta a ação do representante político, do deputado, do senador. Né? Os nossos parlamentos ficam mais empobrecidos do ponto de vista de um projeto nacional para o país. Né? Então, isso é verdadeiro. Bom, mudando um pouquinho de assunto, falando um pouquinho mais da realidade estadual. Como que o senhor avalia o cenário estadual, já que desde a última eleição a gente teve o escândalo do Cachoeira, várias greves estaduais, alguns servidores descontentes com o governador. Como é que você percebe esse cenário para 2014? Olha, nós estamos aqui no mês de novembro, né? Pouco menos de um ano antes das eleições. O cenário que está se configurando agora é uma manutenção do quadro da disputa político-eleitoral aqui em Goiás. Né? O PSDB e suas estruturas satelitizadas, né, de um lado, a aliança PT-PMDB do outro, né, e uma pequena, mas uma pequeniníssima alteração nos esforços da chamada terceira via. Né? Que houve uma tentativa de aproximar Vanderlan com Ronaldo Caiado e parece que não deu certo. Né? Mas as bases dos protagonistas, né, dos elementos principais da disputa eleitoral são muito parecidas com a de 4 anos atrás. E, inclusive, a definição, a forma verticalizada na relação que elas mantêm com o plano nacional da política brasileira. Praticamente o mesmo. Praticamente o mesmo. Há uma pequena modificação aí, ou um pequeno ajuste a ser feito ainda interno na relação do PT e PMDB para definir os 3 nomes da chapa majoritária e nada mais. Não houve nenhuma interferência nesse cenário, esse grande escândalo que teve no Estado? Sim, muita coisa aconteceu. Né? Nós tivemos um período aí, um intervalo de 1 ano e meio, talvez 2, né, de um desgaste enorme do governador Marconi Perillo, que chegou a colocar em dúvida a possibilidade da sua tentativa de reeleição. Né? O nome dele apareceu em todos aqueles processos relacionados ao escândalo do Cachoeira. O nome também muito relacionado a esse escândalo, me foge o nome agora, né? Ligado aos negócios desse Carlinhos Cachoeira, né? Tivemos esse fator. Nós tivemos no início do governo Marconi um erro do ponto de vista estratégico, lógico e ético fabuloso do meu ponto de vista, né? Que foi a modificação que ele fez na área de educação, alterando a carreira dos professores, né? Que foi, do meu ponto de vista, que trabalho com educação também, foi um gesto criminoso da política do governador, e pior ainda para ele, né? Ele pegou alguém, fez uma cooptação das mais rasteiras, entre aspas aí, né? Na convivência do sistema partidário, que foi pegar lá uma liderança emergente do opositor, fez a cooptação e colocou para fazer o trabalho sujo. Thiago Peixoto. Aquilo causou um desgaste enorme, né? Alterou as expectativas de titularidade dos professores, de ascensão, de carreira, colocou as professorinhas mais antigas em uma situação de dificuldade, inclusive financeira. Eu trabalhei em pesquisas em 3 cidades na eleição
de 2010, a gente viu os efeitos disso de maneira assim dramática. Em Umas, Rio Verde, em Goiânia, muitos trabalhos de pesquisa que a gente fez aqui, em algumas ocasiões, o desgaste do governador foi notório. Candidatos a prefeito e a vereador da sigla do governador não queriam a companhia dele no palanque. E isso assustou muita gente, né? E depois parece que ele investiu, né, na área administrativa do governo e está conseguindo se recuperar. Hoje é um candidato forte. Né? O senhor concorda, professor? O cenário goiano para mim ainda é um pouco novo, porque tem menos de 3 anos que eu moro aqui. Então vai ser minha primeira eleição para governador, que eu vou estar de fato acompanhando em loco. Mas em grande medida eu concordo com o Pedro Célio. E o que a gente conseguiu perceber assim, de análise que foram feitas da eleição de 2012, né, principalmente aqui em Goiânia, é que, de fato, o governador perdeu muito prestígio e apoio popular, não apenas com essa questão da educação, mas também com os escândalos envolvendo o nome dele, do Carlos Cachoeiro, do Demorte, etc. Né? E o que ele está tentando fazer, no meu ponto de vista, desde então, é recuperar a popularidade. Porque se ele entra na disputa com essa avaliação retrospectiva baixa, ele vai ser um candidato menos competitivo, independente se ele está dominando a máquina. Né? E, obviamente, se ele concorrer seja com o Júnior do Friboi ou com o Íris, quer dizer, um é uma liderança histórica, o outro é alguém que pode ser que vá concorrer com o apoio de uma liderança histórica e com dinheiro para fazer campanha substantiva. Então, provavelmente vai ser, pelo menos para quem estuda eleições, vai ser interessante que deve ser uma eleição mais competitiva do que, por exemplo, foi a de Goiânia no ano retrasado. Né? Então, vamos esperar para ver como é que, de fato, as candidaturas se posicionam, e eu fico brincando às vezes, quando me perguntam, principalmente jornalistas, como é que você acha que vai ser? Olha, tem informação aí que não é uma pergunta científica que eu sou capaz de responder, você deve ser mais do que eu, você é jornalista, você sabe como é que as coisas nos bastidores estão rolando, né? Então você que tem que me responder isso. Depois que os candidatos se posicionarem e a gente começar a ver como é que está o contexto político eleitoral do Estado e como é que eles estão planejando fazer suas campanhas e quem está apoiando quem, etc., vai ficar mais fácil para a gente poder entender como é que a coisa vai caminhar. Bom, infelizmente, nosso tempo acabou. Agradeço muito, professor Pedro Célio, por estar aqui novamente. Muito obrigada. Eu gosto muito de vir aqui no debate com vocês, Camila, telespectadores, e estamos à disposição. Estamos lá na Faculdade de Ciências Sociais. Sobre esses temas a gente desenvolve um acompanhamento que nos permite dar alguns pitacos, né, e participar do debate, e sobre outros temas aí relevantes da vida em Goiás, do desenvolvimento regional, da vida nacional também. Temos ótimos pesquisadores e estamos sempre à disposição. Muito obrigada. Obrigada também, professor Pedro Mundim, que está pela primeira vez aqui com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço, também estou à disposição para voltar. Bom, e o programa de hoje chega ao fim. Ele é produzido em parceria com o Laboratório de Produções Audiovisuais Integradas da Faculdade de Informação e Comunicação e também com a Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás. E você também pode ser um parceiro do Conexões. É só mandar perguntas, sugestões de pauta ou até mesmo matérias prontas para as nossas redes sociais ou então para o e-mail do Conexões. E você também pode assistir a todos os programas que já foram produzidos no blog do Conexões. Eu te espero no próximo sábado, às 5h30 da tarde.